O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo fiel, bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Celebramos a memória de Santa Mônica, a mãe de família que não desistiu de rezar pela conversão do seu filho, Santo Agostinho. Santa Mônica nasceu no ano 331, em Tagaste, no norte da África, e morreu em 387, quando tinha 66 anos. Ela rezou firme, ela rezou decididamente 32 anos pela conversão do seu filho. São 32 anos de muita oração. E qual que era o desejo do coração de Santa Mônica? Ela pedia: Senhor, que o meu filho Agostinho seja batizado. É só isso que eu te peço. Essa mulher, ela tem o dom da fé. Ela é humilde. Ela vê o ser humano e vê o mundo com os olhos de Deus. Ela sabe que o ser humano precisa de salvação. E ela sabe também que esse mundo passa, esse mundo vai passar. E ela já ouviu dos lábios dos santos bispos,
dos padres e dos diáconos, a palavra de Marcos 16:15. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E no mais íntimo do seu ser, ela sabia que não pôs um filho ao mundo para ir para o inferno, mas que se ele não tivesse recebido o batismo, ele se condenaria, porque quem não anda no caminho está precipitando no abismo. Jesus disse muito claro, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não é batizado não está no caminho. Quem não é batizado não está na verdade. Quem não é batizado não está na vida. E vejam como que negligenciam o batismo das crianças. Santo Afonso de Ligório, ele diz, é falta grave postergar o batismo das crianças. E é ele mesmo quem diz que quanto mais cedo uma criança é batizada, é sinal de predestinação divina. Só Deus sabe aquilo que acontece no coração de um homem que não é batizado. Santo Agostinho vivia nas orgias, nos prazeres, nas buscas pelas excelências humanas. E depois ele vai escrever nas suas confissões que ele encontrava vazio e mais vazio. Confissões, no comecinho, introdução das confissões. Ele diz assim: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em ti. Esse cor inquietum de Agostinho fez com que ele buscasse a felicidade onde ela não está. Esta definição clássica de pecado para São João Paulo II. Buscar o pecado aonde ele não está. Buscar a felicidade aonde ela não está. As pessoas buscam a felicidade na bebida e a felicidade não está ali. Procuram a felicidade no sexo desregrado e a felicidade não está ali. Outros buscam a felicidade na comida, em comer, em se deleitar com iguarias, e a felicidade não está ali. Outros preferem viajar o mundo, conhecer países e mais países, depois que vai, que passeia, que conhece museus, praias, pessoas diferentes, e viajando entra no quarto do hotel, naquela solidão, e ali também não está a felicidade. A felicidade é Deus. Deus é feliz, Ele é bem-aventurado, e só será feliz, realizado, aqueles que encontrarem esta misericórdia infinita do coração do Pai. Santo Agostinho escreveu seus solilóquios e a vida feliz. E ele sabe muito bem o que é felicidade e o que não é felicidade. Então não desistamos de orar, não desistamos de pedir. Lucas capítulo 11, versículo 10. Pedi e recebereis. Procurai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. Quem bate, lhe será aberto. Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E era isso que Santa Mônica pedia para Santo Agostinho, o Espírito Santo. Porque quem é batizado se torna templo do Espírito Santo. E na fragilidade e na fraqueza dessa mulher, ouvimos agora, 1 Coríntios 1, 27. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Santa Mônica entrava na igreja, ia até o sacrário, rezava, ajoelhava diante do Santíssimo, chorava, passava suas lágrimas no sacrário e dizia: Senhor Jesus, converte o meu Agostinho. Senhor Jesus, não permita que ele morra sem o batismo. Ela só pedia o batismo e nada mais. Ela só pedia a salvação, como está na Bíblia. Filipenses 2,13: trabalhai na vossa salvação
com temor e tremor. Era isso que ela pedia. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Assim como o céu está distante da terra, assim são os meus pensamentos, acima dos vossos pensamentos. E Deus permitiu que aquela mulher rezasse por 1 ano, por 2 anos, por 1 década, por 2 décadas, por 25 anos, bodas de prata de oração, 30 anos, 32 anos, porque o Senhor não queria dar somente mais um cristão, Ele queria dar um dos maiores santos de todos os tempos, o maior doutor da Igreja Católica, um filósofo, um pensador, um retórico, um pregador, um místico, um fundador, um sacerdote, um bispo, um homem que não passa com o tempo. Santo Agostinho é fruto das lágrimas destiladas por um coração de mãe que sabe esperar o tempo de Deus. Que nós também saibamos esperar o tempo de Deus e não desistamos de orar por aqueles que precisam de nós. A oração não pode desfalecer, é preciso perseverança. Mateus 24:13, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. A oração, para ter eficácia, para ter poder, ela precisa ser humilde, ela precisa ser confiante e ela precisa ser perseverante. Santa Mônica foi humilde, porque rezou pedindo o que Deus quer: seja feita a tua vontade, Senhor. Ela foi confiante, porque não desfaleceu no 1º ano, e nem no 2º, e nem no 3º. Estendeu por mais 30 anos a sua oração. E quem persevera, alcança. E ela alcançou a conversão do seu filho. Quando Santo Agostinho já estava no caminho mais profundo de Deus, levou Santa Mônica para Ostia. É um porto italiano no Adriático, um dos lugares mais bonitos do mundo. Ali Santo Agostinho aspirava por silêncio, recolhimento, penitência, oração e fraternidade. Ele levou sua mãe, levou alguns amigos, e ali começou uma pequena comunidade monástica. É a família agostiniana. E é tão bonito no pórtico da casa onde eles moravam, Santo Agostinho de um lado, Santa Mônica do outro. E eles começam a conversar sobre Deus. E conversando sobre Deus, sobre as maravilhas do céu, ali Santa Mônica e Santo Agostinho, ao mesmo tempo, entraram em êxtase e contemplaram a beleza do céu. Isso está narrado no livro das Confissões. É impossível um ser humano estar com a cabecinha mais no lugar e ler essas coisas belíssimas da igreja e não vir as lágrimas. Só que a gente não tem mais tempo de ler, né? A gente não tem tempo nem mais de pensar. É uma correria, é uma agitação, é barulho para todo lado, é falta de interioridade. A inteligência do homem vai sendo obscurecida por tanta agitação. Que Deus tenha piedade de nós e que nós, brasileiros, não desistamos do nosso Agostinho, do nosso Brasil, que precisa de muita conversão, porque o nosso Brasil vive na orgia, o nosso Brasil vive na vaidade, ele vive nas noitadas, na corrupção, em querer se aparecer diante do mundo. O Brasil precisa de conversão, e que as Santas Mônicas, as mães deste Brasil, não desistam dos seus Agostinhos. Vamos rezar, meus irmãos, vamos rezar, colocar o joelho no chão e pedir a misericórdia de Deus para que o Brasil se converta. O Brasil, ele tem a capacidade de se tornar um grande Santo Agostinho,
que vai iluminar o mundo inteiro, mas se ele continuar nesta mídia porca, se ele continuar com essa sujeira de fake news, com esses políticos que não sabem o que é governar, com a fraqueza dos líderes religiosos que também não querem buscar uma santidade de vida, os nossos filhos estarão cada vez mais no gueto, à mercê de falsos educadores, e as ideologias vão destruir o nosso país. Precisamos rezar, rezar e rezar, dobrar os nossos joelhos. A Polônia, ela foi salva de tantas invasões e de tantas destruições estrangeiras, porque o povo polonês é um povo de oração. E quando Jesus apareceu para Santa Faustina, ele disse: reze pela conversão da Polônia, porque dela eu vou tirar a centelha que preparará o mundo para a minha vinda gloriosa. Não sei se vocês estão sabendo, o Papa Bento XVI, ele já está bem debilitado, sereno, não é? Devido à vida de oração, é um homem de profunda oração, de intercessão. Mas escutem o que o Padre Braulio está dizendo para vocês. A hora que o Papa Bento XVI fechar os seus olhinhos e passar deste mundo ao Pai, vocês vão ver o que vai acontecer na Europa e no mundo. Dobremos os nossos joelhos. Coloquemos a nossa vida de oração em primeiríssimo lugar. Oração mental, oração de intimidade, oração do coração. Nossa Senhora em Medjugorje, ela pede esta oração do coração, esse colóquio com Deus, esse face a face com o Senhor no dia a dia, porque Ele tem o poder de converter a muitos. Ontem, estava meditando a sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo, e uma das promessas daqueles que tiverem a sagrada face em suas casas é que o Senhor Jesus vai proteger essas famílias no momento dos castigos. Quando vierem os castigos, a sagrada face será como que um sacrário dentro das nossas casas. Tenhamos a sagrada face do Senhor, osculemos a sagrada face. Senhor, mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Dentre tantas coisas, Jesus disse que aqueles que têm a sagrada face em suas casas, coloca um quadrinho, ilumina. Ele pediu para colocar uma luzinha na sagrada face. Ele disse que os anjos estariam adorando esta santa face continuamente nas nossas casas. A devoção à sagrada face, ela era muito cara aos santos, como Santa Teresinha e o Santo Padre Pio, por exemplo. Rezemos, intercedemos pelo Brasil, intercedamos também pela Igreja, por todo esse tormento que nós vamos passar de agora até o triunfo do coração imaculado de Maria. Não estranhe se tudo estiver de pernas para o ar, se tudo estiver do avesso. Não estranhe, Nossa Senhora apareceu na França em 1830, em Paris, e disse isso: minha filha, o mundo estará às avessas. Não estranhe, as profecias estão se cumprindo e vão cumprir uma por uma, e você precisa ser uma mulher de oração como Santa Mônica, pela tua família, pelo teu país, pela Igreja, pelo mundo inteiro, e que a tua oração, teu sacrifício produza mais agostinhos, que são os apóstolos dos últimos tempos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha.